Boa tarde a todos. Havendo quórum, declaro aberta a sessão e submeto ao colegiado a ata da sessão anterior. De acordo, presidente. Ata aprovada dentro da sistemática do voto, lançado antecipadamente, adotado por esta Câmara desde 2013. Desde a quarta-feira da semana passada, os votos foram lançados no sistema. Os membros de cada turma julgadora tiveram a oportunidade de examiná-los e se manifestar acompanhando ou divergindo da relatoria. E aqui na sessão nós vamos chamar apenas os processos em que há pedido de destaque, em que há pedido de sustentação oral, de preferência. Os demais já estão julgados. Nós vamos apenas divulgar o resultado após a sessão. Eu chamo o item 20, apelação civil 0218977, dígito 60.2013, apelante Estado do Ceará, e apelado Contrade Importação, Exportação e Serviço, da relatoria da desembargadora Joriza. A doutora Josefa Maria Araújo Viana de Alencar está presente? A senhora? A senhora vai fazer a sustentação oral, não é isso? Dispensa a leitura do relatório? Ok. A senhora tem 15 minutos. Não entendi a pergunta. Com a confirmação da decisão de primeiro grau. Não, não é isso. Porque quando é, eu normalmente... Normalmente eu aviso. A gente grande aqui. Pronto, tá ligado? Ok? Estão me ouvindo? Sim. Boa tarde a todos. Boa tarde, senhor presidente, doutor desembargador Austin. Boa tarde, senhora relatora, doutora Jeriza, doutora Vilauba, Davi, os colegas presentes. Muito obrigada e uma boa tarde para todos. O que nos traz aqui, nesta sustentação, decorrente de um auto de infração que foi lavrado em 1998, vindo a empresa tomar ciência da lavratura do auto, da cobrança, em 2013. E quando efetivamente a empresa tomou conhecimento da existência do referido auto de infração, haja vista que ela nunca havia sido notificada regularmente, na forma da lei, solicitou a integralidade, a cópia integral do processo para se defender, para tomar ciência e se defender. Pessoalmente, essa patrona foi ao CONAT, foi à Cefaz, foi à PGE. Em nenhum dos órgãos, excelências, foi encontrado cópia ou qualquer vestígio do referido auto de infração. Apenas a cobrança. Pergunto a vossas excelências, como poderia se fazer efetivamente uma defesa, uma impugnação, uma ação, usar efetivamente do direito à ampla defesa constituído na Constituição Federal, em seu artigo 5º, sequer existia a pronúncia, sequer existia o auto em si. Não se pode se realizar a defesa daquilo que não se conhece. Diante de tais fatos, solicitei administrativamente que ele, então, me declarasse, me desse uma certidão para que ficasse efetivamente comprovado. Obviamente, se negaram. Razão pela qual, em 2013, entramos, foi o mesmo ano que tomamos ciência da existência do suposto auto, que nunca foi localizado, e entramos com ação anulatória para desconstituir uma cobrança que, efetivamente, a empresa nunca teve conhecimento. A Fazenda foi notificada para apresentar, então, os documentos comprobatórios da efetiva notificação do auto de infração. Ela não se desincumbiu, ela não apresentou nada. Não há, nos autos, nenhuma prova de que, efetivamente, a Fazenda tenha notificado a empresa relativa a esse auto.
Então, Excelência, não se defende o que não se conhece. A lei é igual para todos. Jamais poderia ser constituído auto onde a sua essência, as informações, o conteúdo não foi disponibilizado à parte. Principalmente quando se trata de direito tributário, matéria altamente complexa, que se atualiza todo dia, que os operadores do direito tributário têm que estudar diuturnamente para poder se defender, para poder se proteger. E, efetivamente, o direito do meu constituinte não foi preservado, não foi efetivamente, na verdade, violado quando se efetivou a cobrança. Percebe-se nas defesas e em todas as falas da PGE uma preocupação imensa com relação à indenização. Ninguém pediu indenização, fez confusão com o procurador que fez as defesas. A única coisa que se buscou na ação de desconstituição foi a própria desconstituição do auto que não existe. E é isso que há 10 anos, Excelência, nós estamos em 2023, há 10 anos a gente tenta desconstituir. Foi favorável em primeira instância, efetivamente eles apelam, e estamos hoje aqui para discutir esse fato. E para minha surpresa, a título de honorários, a Procuradoria oferece R$500. Não, paga R$500. Advogado, tá bom R$500. Isso eu me sinto assim uma afronta ao meu direito, se pagar R$500. Pegar R$500 a gente paga para um pintor de parede, para pintar meia parede, porque se for a parede inteira não é R$500. Imagine um operador do direito que tem que estudar todos os dias, que tem que estar aqui sem almoço, para vir responder, para vir se defender de uma situação como essa que está aqui. O direito precisa ser respeitado. O direito, ultimamente, tem sido violado de uma forma gritante. Nós temos, tanto no STF como no STJ, decisões muito claras com relação à questão do direito à ampla defesa. Está na nossa Constituição, está nas súmulas do STJ, está nas súmulas do STF. E é só isso que a gente vem buscar aqui. É a manutenção desse direito. Não se pode cobrar o que não se tem como comprovar. Se não tem processo, como é que eu posso ser lesada a uma cobrança indevida? Na oportunidade que a Cefaz teve de apresentar, na oportunidade não fez. Não fez porque não tinha. Como aconteceu esse auto? Excelência, me perdoe, não tenho a menor ideia. Como aconteceu? Não sei lhe dizer. Se aí efetivamente a empresa tivesse sido citada, notificada para se defender, eu teria essas respostas. Mas não foi. Então, o que se busca aqui nessa tarde é tão somente pela manutenção da desconstituição do crédito tributário e pela manutenção acertada, digo até de certa forma resumida, da decisão de primeiro grau que concedeu 10% de honorários sobre o montante. Nós estamos falando de R$10 mil de condenação principal e, em 2019, R$20 mil de multa. A multa é 100%. É isso que eu requero, a Vossa Excelência. Muito obrigada. Obrigado, doutora Josefa. Embargadora Joriza. Bom, só adiantando que aqui está sendo acolhida uma parte mínima do recurso, né? E foi importante para ouvirmos uma sustentação oral tão brilhante. Parabéns, doutora. Então, eu vou ler aqui o trechozinho da proposta de emenda. Condicional tributário, apelação cível, ação declaratória de nulidade de débito fiscal, preliminar de prescrição do fundo de direito afastada, demanda julgada procedente na origem, ausência de notificação no processo administrativo, ofensa aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, nulidade do auto de infração e do crédito tributário dele decorrente, honorários, incidência de juros moratórios a partir do trânsito em julgado, precedentes, sentença reformada em parte, recurso conhecido e parcialmente provido, apenas nessa extensão, em relação aos honorários, né, aos juros moratórios, sobre a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios, que esse consectário legal passa a incidir somente após o trânsito julgado
e não como lançado na sentença, que era a partir da citação. É só essa alteração, presidente, é como voto. Ok. Vamos prosseguir, então. Eu chamo o item 29, o agravo de instrumento 0634243, dígito 10.2022. Agravante, Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. Gravada Maria L.N. Gomes de Araújo. Relatriz da desembargadora Joreza. São 2 advogados inscritos, Silvia Raquel Moura Souto e Silvio do Couto de Carvalho. Algum dos dois presente? Vou programar o resultado. Recurso não conhecido. Item 45. Apelação civil. Sequência de 3 zeros, 4070, dígito 12.2015. Apelante, Washington Luiz Macedo Pecchini. E apelado do Ministério Público do Estado do Ceará, da relatoria da desembargadora Iracema. Nós temos 2 advogados inscritos, doutor Vicente Braga e doutor Vitor Silvestre Granja. Algum dos dois está presente? Presente, Vitor Silvestre Granja. O senhor dispensa a leitura do relatório? Dispenso. O senhor tem 15 minutos. Só um momento. Eu nunca fiz presencial. Desembargador Washington, aqui nós não estou conseguindo ouvir nada. Seria melhor falar perto do microfone, né? A senhora não está ouvindo ninguém, nem a mim? Não, o senhor está ouvindo bem. Está ouvindo o advogado. O advogado. Ah, sim. Consegue me ouvir, Excelência? Agora sim. Agora melhorou. Perfeito. Está aparecendo a câmera? É o do Bruno Jorge, é? Bom. É o doutor Bruno Jorge? Vitor Granja. Mas, Não. É o doutor Vitor Silvestre Granja. Ah, tá, pois não. Agora estou vendo. Estou sim. Perfeito. Se dá para ouvir, é o principal. Boa tarde, Excelências. Iniciar com saudações ao desembargador-presidente, desembargadora relatora, demais desembargadores, representantes do Ministério Público, serventuários, colegas advogados. Boa tarde a todos. Excelências, eu estou falando aqui em nome do senhor Washington Luiz Macedo Pecchini. Ele era prefeito de Missão Velha até o ano de 2012. E o Ministério Público entrou com ação de improbidade em 2015, alegando que teriam sido concedidos aumentos no salário base de 3 servidores, apenas 3 servidores, nos anos de 2009 a 2012. Na sentença, o senhor Washington foi condenado com base no artigo 10 da Lei de Improbidade, exclusivamente com base no artigo 10. E, Excelências, a sentença colocou o seguinte: os recursos fossem administrados e aplicados diretamente pela Secretaria de Educação, ou seja, conquanto os recursos fossem administrados e aplicados diretamente pela Secretaria de Educação, é induvidosa a responsabilidade do réu, o réu prefeito. Por quê? Porque estava ele investido no cargo de prefeito. E nesta condição, isso aqui é trecho da sentença, tinha o poder e dever constitucional de fiscalizar todos os atos de seus subordinados, inclusive aqueles praticados por delegação de competência. Excelências, isso aqui é um trecho da sentença. O que está se discutindo hoje é somente se houve dolo ou não, porque teve a condenação pelo artigo 10, foi mantida a condenação aqui no TJ, foi para o STJ, e o STJ, com base na nova lei, com base no entendimento do STF, mandou voltar para decidir se houve dolo ou não. Na época, como eu disse, Excelências, foi pelo artigo 10, que era possível pela culpa grave, porque a sentença é de 2016. E aí foi colocado claramente na sentença a culpa em vigilando, a omissão no poder dever de fiscalizar os atos. Excelências, para que fique claro, o que aconteceu no presente caso, a ação do prefeito foi somente 2 portarias de nomeação. E está nas próprias contrarrazões de apelação do Ministério Público que o que está em questão
são os aumentos no salário base dos servidores, e não a nomeação para cargo em comissão. Ou seja, o único ato concreto que tem do prefeito, o próprio Ministério Público diz que é o que não está em questão. Ou seja, para a gente discutir aqui se teve ou não dolo, o que tem que se considerar é qual foi o ato do prefeito. E aí eu repito o que está na sentença. Por que é que foi considerada a responsabilidade do prefeito? Porque, embora os recursos fossem administrados diretamente pela Secretaria de Educação, o prefeito tinha o poder e dever de fiscalizar os atos dos seus subordinados, culpem vigilando. Excelências, só para finalizar aqui, além dessa questão de que claramente foi culpa grave e não o dolo, tem uma outra questão. A nova lei, ela coloca que não pode mais dolo genérico, pode dolo só específico. Está claro na nova lei. Não basta a voluntariedade do agente. Eu até cito aqui um caso bem recente do TJ de São Paulo, que aconteceu a mesma coisa. Teve a condenação no TJ, foi para o STJ mandou descer para ser analisado o que está sendo analisado aqui, se teve dolo. E aí eu cito aqui, autos reencaminhados para juízo de retratação, nos termos do artigo 1030 do CPC, diante do tema 1199, julgado pela repercussão geral pelo STF. Acórdão proferido antes da entrada em vigor da nova lei, quando não havia exigência de dolo específico. Provas dos autos que demonstram apenas voluntariedade, dolo genérico e insuficiência para condenação. Isso aqui foi no processo 1004, 106, 54, 2016, 826, 0510. Foi um acordo da 5ª Câmara de Direito Público do Tribunal de São Paulo, publicado no dia 5 de março desse ano. Como bem destacou o Tribunal de São Paulo, pela nova lei, não basta mais a voluntariedade, não basta mais o dolo genérico. É necessário o dolo específico. O que a gente pede aqui é só isso. É que se reconheça que, nesse caso aqui, teve apenas culpa grave. A sentença disse que teve culpa grave. Por quê? Porque ela disse que foi responsabilização por causa do poder e dever constitucional de fiscalizar os atos. E mesmo que não tenha culpa grave, no máximo aqui teria dolo genérico, não teria dolo específico. Basicamente isso, excelências, eu agradeço pela atenção. Obrigado, doutor Vitor. O voto da relatoria foi no sentido de conhecer do apelo e, em juízo de retratação, manter inalterado o acórdão. Só que a desembargadora Vilauba faz parte da turma julgadora e ela está manifestando agora o impedimento dela. Então, nós vamos habilitar a desembargadora Joriza e o julgamento prossegue, então, na próxima sessão. Ok? Desembargador, então, avisar, porque eu não vou estar aqui na próxima sessão, vai ser julgado só quando eu retornar. Tá bom, a próxima sessão. Para o dia 7 de agosto. 7 de agosto, isso. Eu chamo o item 56, o agravo instrumento 063-6581, dígito 54.2022, agravante Fundação Universidade Estadual do Ceará, FUNES, e agravados Roberta Nunes e Cíntia de Freitas Melo. O doutor Issa está presente, a relatoria da desembargadora Iracema, e o senhor dispensa a leitura do relatório? Sim, excelência. O senhor tem 15 minutos. Obrigado, excelência, excelentíssimo senhor presidente desta terceira Câmara, na pessoa de quem cumprimento os demais integrantes, desembargadora relatora, demais colegas serventuários aqui presentes, senhor representante do Ministério Público, senhor representante da Defensoria Pública também. O caso aqui tratado, senhor presidente, consta bem no relatório da desembargadora relatora, diz respeito ao concurso para o cargo de professor adjunto do curso de Psicologia da Universidade Estadual do Ceará. O edital desse concurso ofertava uma vaga para candidatos de ampla concorrência e uma vaga para os cotistas negros. E esse mesmo edital, desembargador Iracema, dizia que somente continuariam no concurso, nas fases subsequentes à prova dissertativa, os candidatos que nessa prova dissertativa se classificassem até o quíntuplo das vagas existentes. Então, passariam para as fases seguintes 5 candidatos da ampla concorrência e 5 candidatos cotistas. É o item 12.12 do edital,
que eu considero importante fazer a leitura aqui para Vossas Excelências. Aspas. Somente participarão das fases subsequentes do concurso, prova didática e prova de títulos, os candidatos aprovados na prova escrita dissertativa que forem classificados até o limite do quíntuplo das vagas existentes para cada setor de estudo, considerando-se os candidatos empatados na última classificação. Pois bem, a candidata, que é a impetrante do mandado de segurança, desembargadora Vilauba, ela disputou na ampla concorrência e ficou em 7º lugar na prova dissertativa. Ela foi eliminada do concurso. E ela buscou, nesse mandado de segurança, um fundamento para prosseguir no certame, nas demais fases, um fundamento que é uma distorção, é uma interpretação distorcida, a nosso ver, da cláusula 5.12 do edital. Essa cláusula 5.12, ela autorizava que se não houvesse nenhum candidato aprovado nas cotas, essa vaga dos cotistas poderia ser preenchida pelos concorrentes aprovados na ampla concorrência. Eu vou ler aqui para Vossas Excelências o item 5.12, que é o objeto da interpretação aqui desse processo. No caso de não haver candidatos negros aprovados nas provas ou nos processos de verificação e validação de autodeclaração, ou de não haver candidatos aprovados em número suficiente para as vagas reservadas aos candidatos negros, as vagas remanescentes serão revertidas para ampla concorrência e serão preenchidas pelos demais candidatos aprovados, observada a ordem de classificação. Reparem bem, excelências, as vagas destinadas aos cotistas só podem ser preenchidas pela ampla concorrência, segundo o edital, em 2 hipóteses, que estão bem discriminadas desse item 5.12. Primeiro, se não houver candidatos negros aprovados nas provas, aprovados nas fases intermediárias do concurso. E segundo, se não houver esses candidatos negros, cotistas, aprovados em número suficiente para as vagas a eles reservadas. E nenhuma dessas hipóteses se confirmou. Houve uma candidata das cotas que foi aprovada na prova dissertativa. Essa mesma candidata, além de ser aprovada na fase escrita, foi também aprovada nas fases seguintes, na oral, na fase didática. Ela passou no concurso na única vaga destinada aos cotistas e já foi até nomeada. Então, para usar a expressão do edital, houve candidato aprovado em número suficiente para as vagas reservadas aos candidatos negros. O que a parte agravada pretendia, senhor presidente, era ultrapassar as fases intermediárias do concurso nas vagas reservadas aos cotistas. Mesmo existindo uma candidata negra aprovada para as fases subsequentes, ela queria prosseguir no certame ocupando as vagas que não eram da ampla concorrência. E a cláusula 12.12, que eu já li aqui para Vossas Excelências, é muito clara. Somente permanecerá nas fases seguintes do concurso aqueles que forem classificados na prova escrita até o limite do quíntuplo das vagas existentes para cada setor de estudo. Então, permitir que a impetrante prossiga no certame nessas circunstâncias, com todas as vênias devidas ao juízo de primeiro grau, é violar de forma frontal uma cláusula regular do edital do concurso, uma cláusula que não está inquinada de qualquer tipo de ilegalidade ou de inconstitucionalidade. E eu finalizo, excelência, chamando a atenção para o parecer da douta Procuradoria de Justiça que oficia nessa Câmara, parecer que está constante as folhas 103 e 109 dos autos, no qual ela diz exatamente o que nós estamos defendendo aqui nessa tribuna. Aspas. Constata-se do resultado das provas objetivas, folha 15 e detal de primeiro grau, que uma candidata negra foi aprovada ao cargo indicado. Tendo em vista que o edital previu somente uma vaga para candidatos negros, e aí eu abro parênteses, e também uma vaga para ampla concorrência, inexiste vaga ociosa apta ao remanejamento para ampla concorrência. O concurso público segue, por conseguinte, com uma vaga para ampla concorrência, como inicialmente descrito no edital.
Por essas razões que eu rogo a vossas excelências que deem provimento ao agravo da FUNESC, cassando a decisão objeto do recurso, uma vez que não existe direito subjetivo, nem direito líquido e certo a ser amparado nesse caso. Obrigado. Obrigado, doutor Miguel. Desembargador Iracema, Vossa Excelência quer se manifestar? Não, presidente, como foi uma brilhante a sustentação, doutor Miguel, eu vou ler o projeto de emenda e manter meu posicionamento. Direito administrativo e constitucional, agravo de instrumento em mandado de segurança, concurso público, convocação para a fase subsequente do certame em número inferior ao quíntuple das vagas ofertadas no edital, ociosidade das vagas das cotas raciais, reversão à ampla concorrência, possibilidade, precedência desfodalícia, recurso conhecido desprovido, decisão mantida. Eu vou pedir vista do processo. Então, julgamento adiado. Eu chamo o processo agora do PJE, o item 4, sequência de 30, 31, 27, de 33.2019. Apelante, município de São Gonçalo do Amarante, e apelada Valesca Rogério Maia Pires Pinheiro, é da minha relatoria. O doutor Neumaia de Souza Maia está presente? O doutor Neumaia não está presente, eu vou proclamar o resultado. Recurso conhecido e desprovido. Apresentação de voto vista do PJE, eu chamo o item 46, processo, apelação remessa necessária 021-7186, dígito 41.2022. Apelante, Fundação Universidade Estadual do Ceará, FUNESC. Apelado, Micael Davi Moura de Menezes, da relatoria da desembargadora Vilauba, que na sessão de julgamento realizada no dia 10/7, proferiu voto no sentido de conhecer da apelação para negar-lhe provimento. Em seguida, a desembargadora Joreza pediu visto dos autos para melhor exame da matéria. E está em mesa, desembargadora? Está em mesa, presidente. Eu apresentei uma divergência parcial no chat, já que a relatora não conseguiu lançar o voto, mas ela já estava me dizendo que ia acolher. Já acolhi, né? Microfone para ficar registrado. Senhor presidente, eu acolhi a divergência dela no ponto em que ela diverge, certo? Sim, que foi o que exatamente, desembargador Joreza? Somente em relação à possibilidade de nomeação do candidato antes do trânsito em julgado da sentença. Sim, para que seja só após. Para que seja só após o trânsito em julgado. Perfeito. E aí ela já está acolhendo, não é isso, desembargadora? Pronto. É semelhante a um processo da sessão anterior. A sessão anterior. Muito bem. Quem é o integrante da turma, julgadora? Desembargadora Iracema, acompanha, então, Então, a relatora que houve a divergência, mas ela se adequou o voto à divergência, então, a relatora. Então, é parcial. Porque, não, presidente, a relatora adequou o voto dela à divergência, então eu iria com o voto divergente. Mas o voto dela era no sentido de negar provimento ao apelo. Como tem... Agora é provimento parcial, desembargadora Vilauba, para que eu possa proclamar o resultado? Eu acho que é parcial provimento, não é isso, desembargador Jurídico? Perfeito. Então, é apelação conhecida e parcialmente provida. Impossibilidade de nomeação antes do trânsito em julgado. Para que a eventual nomeação só ocorra após o trânsito em julgado. Exatamente. Isso, então estou de Aqui acordo. nós temos os processos do SAG que foram adiados por indicação dos respectivos relatores. E eu vou chamar só os itens do SAG, os itens 13 da relatoria da desembargadora, aliás, 3 da relatoria da desembargadora Joriza, o item 14 da desembargadora Vilauba, o item 16 também da desembargadora Vilauba. Processos adiados do PJE, o item 17 da relatoria da desembargadora Vilauba. Processos retirados de pauta do SAG, os itens 4 da relatoria da desembargadora Vilauba, 5 da relatoria da desembargadora Vilauba
39 da minha relatoria e 63 da relatoria da desembargadora Joriza. Processo de tiradas de pautas do PJE, os itens 37 da relatoria da desembargadora Joriza, o item 49 da relatoria da desembargadora Vilauba. Bom, agora eu vou indagar se todos os integrantes do colegiado confirmam os votos lançados antecipadamente. Desembargadora Confirmo, presidente. Confirmo, presidente. Desembargadora Vilauba, desembargadora Joriza, Confirmo, presidente. eu também confirmo. Então, os processos estão todos julgados, os resultados serão divulgados logo após a sessão. Algo mais a tratar? Não, presidente, eu acho que seria interessante, não sei se foi feito, foram vários colegas nossos do aniversário. Se todos estiverem de acordo, os Verdade. aniversariantes do mês de julho, Desembargador nossos Vilauba, colegas. desembargadora Lígia, desembargador Heráclito, desembargadora Isso. Fatinha, Isso. votos, parabéns. Voto Então, parabéns. Então, é isso para aí todos os aniversariantes do mês, então. do mês, isso mesmo, que seria da nossa Câmara. Todos de acordo? Todos de acordo? De acordo. Então, proposição aprovada. E nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a sessão.